Bom sábado a todos, que bom estar com você aqui nessa manhã tão feliz. Gostaria de agradecer a participação de todos aí, eu estava aqui acompanhando agora há pouco, já vi algumas pessoas, o pastor Oswaldo, o pastor Tobias, o Johnny que está aí, que é o meu irmão também. Seja bem-vindo, comente aí com a gente, faça o seu pedido de oração, a gente vai orar por você aqui no final. Então esteja participando com a gente, afinal de contas nós estamos em um culto, e quando estamos em um culto, quem assiste esse culto é Deus. Então você não está aí simplesmente para assistir, você está para participar desse culto. Por isso, quero convidar você a abrir aí a tua Bíblia, aí na sua casa. Eu quero abrir a minha Bíblia aqui também, no livro de Isaías, no capítulo 49. E eu quero ler com você um versículo. Na verdade, existem dois versículos que me chamam muita atenção. O versículo 14 e o versículo 15. E eu quero pedir a sua permissão para ler agora somente o versículo 14. E no final, eu quero ler com você o versículo 15. Mas para isso eu quero orar com você antes. Quero orar pedindo as bênçãos de Deus para que Ele ilumine a sua palavra que já é inspirada. Então, por favor, onde você está, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de poder falar contigo, de poder escutar a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos nesse momento que o Senhor ilumine a Tua palavra que já é inspirada, nos ajude a compreendê-la, por favor. Isso tudo nós suplicamos porque oramos em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Amigo e amiga, no capítulo 49, no verso 14, diz o seguinte: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? É bem interessante, porque parece que em toda a Bíblia Deus sempre quer mostrar algo ao ser humano. Mas parece que o ser humano nunca entende o que Deus realmente quer mostrar a ele. Deus sempre quis mostrar para o ser humano que Ele habita com o ser humano, que Ele está perto do ser humano, que Ele, na verdade, quer se fazer presente em nossas vidas. Dessa maneira, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê isso de forma muito nítida. E eu quero avaliar alguns versos contigo. Por exemplo, quando a gente vai lá para Êxodo, lá no capítulo 25, no verso 8, nós percebemos o santuário. E é bem interessante porque Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, para que eu possa habitar no meio do povo. Deus quer armar a sua tenda aqui conosco. Deus, Ele quer habitar conosco. Então, quando a gente fica pensando que Deus nos desamparou, esse é um pensamento que não é real. Na verdade, quando a gente vai ainda lá para Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, a gente percebe que Deus, Ele visitava o ser humano todos os dias. E nós percebemos então que Deus estava habitando. Quando a gente vai ali para o livro de Reis, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Reis, no capítulo 8, eu vou estar abrindo a minha aqui também. 1 Reis, capítulo 8, nós encontramos o verso 44. Primeiramente, como citado antes, nós percebemos, por exemplo, que Deus faz o santuário para que Ele possa habitar no meio do povo. É por isso que Ele pede que o santuário seja feito. Mas o tempo se passa e agora Deus não está mais habitando simplesmente naquela tenda. E, de repente, Davi tem uma ideia. E Salomão, concretizando essa ideia, constrói um santuário. E no verso 44 do capítulo 8 de 1 Reis, é bem interessante porque tem uma oração de Salomão. E essa oração diz o seguinte: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por quem enviares, e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativem e os levarem cativeiro à terra inimiga, quer longe ou perto que esteja, na terra onde forem levados cativeiro, e tornarem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, e te suplicarem dizendo: pecamos e perseveradamente, e agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra
de teus pais para essa cidade que elegeste e para essa casa que edifiquei o teu nome, ouve então nos céus. É bem percebido que Deus habitava também nesta casa, Deus habitava neste templo. Quando a gente olha lá no capítulo 9, uma folhinha depois, no verso 2 e no verso 3, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica. A gente percebe no Gênesis, Deus habitando no meio do povo. A gente olha e percebe no Êxodo, Deus habitando no meio do povo. Se a gente começa a pensar durante toda a história, era uma nuvem que cobria durante o dia, que representava a presença de Deus. Era uma coluna de fogo, que representava a presença de Deus. A gente percebe uma rocha, representando a presença de Deus. Em todos os momentos, Deus estava habitando no meio do povo. Eu ainda convido você a ir para mais um livro da Bíblia, o livro de Ageu. Procure aí, por favor, na tua Bíblia, aí na tua casa, o livro de Ageu. E aproveite enquanto você está procurando aí, já vá fazendo o teu comentário, já vá fazendo o teu pedido de oração também. Eu estou abrindo aqui também no livro de Ageu, no capítulo 2, no verso 7. A verdade é que realmente o povo se tornou cativo. Foram para um cativeiro em Babilônia. E quando eles voltaram, eles começaram a reconstrução das suas próprias casas. Em algum momento, começaram a construção de uma nova casa de Deus. Toda aquela casa cheia de glória, toda aquela casa que era feita antes de ouro por Salomão, todo aquele templo magnífico, ele já não mais existia. E precisava construir um novo templo. Deus pede para que esse templo seja construído. E quando a gente vai ler, por exemplo, o livro de Esdras, a gente percebe que boa parte dessas pessoas que viam esse templo, elas estavam felizes, porque nunca tinham visto um templo antes, porque nasceram em cativeiro, mas outra parte estava triste. Eles lembravam da casa passada, da glória passada, e por isso, ao se comparar com a nova casa, eles choravam. Mas nesse momento se levanta o profeta Ageu, no capítulo 2, e ele diz o seguinte, verso 6 e o verso 7. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda outra vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, nessa nova casa, pisaria o próprio Cristo, pisaria o desejado de todas as nações. O que fazia uma casa ter glória não era o ouro, não era da forma que ela foi construída, mas era a presença de Deus, e a presença de Deus é o que ele está tentando demonstrar durante todo o momento da história. E quando a gente olha lá para aquele versículo que a gente leu primeiro, quando a gente olha para Israel dizendo: parece que o Senhor me desamparou, a gente percebe que é um comentário estranho, porque em toda a história do Antigo Testamento, Deus nunca abandonou Israel. Mas o que dizer então, Joey, do Novo Testamento? Será que Deus não abandonou no Novo Testamento? Não, Deus também não abandonou no Novo Testamento. E eu quero compartilhar alguns versos contigo. O primeiro se encontra em Mateus, e você conhece bem, Mateus capítulo 1, no verso 23. E é um texto bem legal. Abre aí a tua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui. Mas nesse texto, nós vemos que Jesus foi chamado por muitos nomes. Foi chamado de Jesus, foi chamado de Cristo, mas também foi chamado de Emanuel. E a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Resumo da história, meu amigo, minha amiga, Deus, ele continua conosco. Deus, ele não me desamparou. Ele não desamparou você. Mas não é só isso. A gente continua lendo a história, a gente continua percebendo Cristo em vários momentos, se mostrando como o próprio santuário, como o Deus que queria habitar conosco, porque esse é o propósito do santuário. E de repente a gente olha, por exemplo, para um verso conhecido, como o verso de João, no capítulo 14, no verso 6. E Jesus, ele vai falando do santuário, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fico lembrando se naquele momento, de repente, as pessoas oravam viradas para o templo que Salomão ergueu. Nesse momento, eu e você, nós oramos
pensando em Cristo e em nome dele. E é por isso que eu e você, nós somos atendidos, porque nós oramos em nome de Jesus, porque ele nos atende, porque ele é o Deus conosco. Mas não para por aí. Em algum momento da história, quando a gente vai lá para João, no capítulo 2, no verso 19 e 20, os discípulos estão admirados olhando para o templo, e Jesus fala assim: olha, em 3 dias eu derrubo o santuário e eu levanto. Mas a gente percebe num verso posterior que ele estaria falando a respeito do seu próprio corpo, estaria falando de si mesmo, ou seja, Cristo era o próprio santuário. E qual era o objetivo do santuário, meu irmão e minha irmã? O objetivo do santuário era bem simples. O objetivo do santuário era que Deus habitasse conosco. E eu quero te dizer uma coisa, eu tenho certeza que através de Cristo, Deus ele habitou comigo e com você. Mas e agora, irmão Joey? Cristo já foi para o céu. Como funciona a partir de então? Quando ele foi, ele disse que não deixaria nem a mim e nem a você órfão. E por esse motivo, ele falou que deixaria alguém para me consolar, para te consolar. E ele deixou o Espírito Santo. E é bem interessante porque tem um verso que eu e você nós conhecemos bem esse verso. Só que nós conhecemos e temos uma leitura dele de forma diferente. E é uma leitura que também está correta. A gente fala desse verso falando a respeito de saúde. No entanto, esse verso diz algo a mais. E eu quero convidar você para ir para 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17. Te convido então a abrir aí a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. O Espírito Santo habita conosco. Isso é muito importante realmente quando a gente fala de saúde. Mas é mais importante ainda de saber que esse Deus, ele não me desampara. Ele não te desampara. E sabe, se isso aconteceu em todo o Antigo Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, não é difícil de ver na grande comissão, por exemplo, Deus falando para os discípulos, Cristo falando para os discípulos, que estaria com eles até a consumação dos séculos. Não é difícil de ver lendo esse verso que acabamos de ler agora. Mas se ele não desamparou no Antigo Testamento, nem no Novo, muito menos no céu, porque em Apocalipse capítulo 21, verso 3, nós percebemos que Deus habitará conosco. Fica uma grande pergunta para mim e para você, num contexto em que nós vivemos agora. Um contexto onde as pessoas estão preocupadas, onde precisamos às vezes ficar em casa, onde eu e você, que somos brasileiros, a gente sofre um pouquinho mais, porque a gente não consegue mais abraçar, a gente às vezes não pode mais pegar na mão, a gente às vezes não consegue visitar aquelas pessoas que a gente ama, mas dentro desse contexto tão difícil, dentro dessa crise tão difícil, Deus, ele não me abandonou. Deus, ele não abandonou você. Deus, ele continua presente, ele esteve presente em toda a história e ele continua presente hoje. Sabe, eu quero pedir tua permissão agora para que a gente volte àquele primeiro verso que a gente leu. Depois de olhar para toda a Bíblia, para toda a palavra de Deus e entender que Deus, ele não me abandonou, ele não abandonou você, eu quero ler aqueles 2 versos novamente contigo. Volte lá, por favor, em Isaías, no capítulo 49. Verso 14 e o verso 15. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? E a resposta de Deus é uma comparação. E Deus diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se, eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe? Eu me lembro de um hino que diz que mesmo que uma mãe vier a esquecer do filho, Deus, ele não se esquece da gente. Sabe, amigo, eu queria te contar uma pequena história, parte da minha história, parte de algo que
realmente mudou a minha vida. Talvez eu estou te contando sobre o melhor e o pior dia da minha vida ao mesmo tempo. Eu queria te contar uma história, e nessa história você vai perceber que vai aparecer uma foto aí na sua tela. Essa foto que vai aparecer na sua tela, ou está aparecendo agora, é a foto de uma mulher chamada Maria Odilma. Essa mulher é minha mãe. Sabe, eu não sou um adventista, ou um crente, ou um evangélico de nascença. Na verdade, eu nasci em uma família católica, com muitos princípios, mas católica. E é bem interessante porque, em algum momento, eu precisava ter um encontro com a palavra de Deus. A minha mãe, Maria Odilma, que você viu ou vai ver ainda, a minha mãe, ela sofria há mais ou menos 8 anos atrás de depressão. Algo terrível, por sinal. É engraçado porque a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos alguém suicida por conta da depressão. No caso da minha mãe, ela já havia tentado 2 vezes. Uma delas eu presenciei. É bem interessante porque eu me lembro que em dezembro, era uma noite de sábado, e eu me lembro que naquele momento, pela primeira vez, alguém realmente entra à minha casa para trazer a Bíblia e falar da Bíblia para mim. O irmão Ivo, que já dorme no Senhor, e ele começou a me falar a respeito das coisas de Deus, a respeito da verdade. Naquele dia ele orou comigo, ele orou com a minha mãe, orou com a minha futura esposa, Rayane, que hoje é minha esposa, e a minha mãe saiu para resolver alguns assuntos que ela tinha de trabalho. Terminamos um estudo bíblico, que tinha um nome de Ouvindo a Voz de Deus, e realmente para mim foi isso que aconteceu. Claramente dava-se para escutar a voz de Deus através da sua palavra. E a minha mãe ainda não tinha chegado. Levei a minha namorada, minha futura esposa, em casa ainda cedo. Voltei, já fui direto dormir, no outro dia fui trabalhar, e no domingo à tarde eu percebi que a minha mãe ainda não havia aparecido. Começa-se uma preocupação, mas ainda era justificável. Ela poderia estar com a minha avó, que estava com câncer em estado terminal, na cidade vizinha, aqui no Goiás, a cidade de São João da Aliança, era onde ela estava. Mas, apesar de ser justificável, era preocupante. Tentamos ligar para os familiares e, infelizmente, os celulares não estavam funcionando. E, de repente, um dia depois, quando os celulares funcionaram, eu tentei ligar para ela e nada. E, de repente, eu liguei para os familiares na cidade vizinha e ela não tinha estado por lá nos últimos dias. Aqui começa uma preocupação, aqui começa uma luta. Começa a se anunciar na rádio, colar cartazes, começa a colocar nas redes sociais, começa a preocupação de 2 irmãos, eu, o meu irmão Johnny, que me assiste nesse momento, e com essa preocupação, anunciamos então a polícia, e o fato é, amigo, encurtando toda a história, a minha mãe está desaparecida há 8 anos. No mesmo dia que eu tive o meu primeiro estudo bíblico. Dia mais triste da minha vida, até aqui, porque minha mãe desapareceu. Dia mais feliz da minha vida, porque Cristo me encontrou. Afinal de contas, quem estava perdido era eu. Sabe, Cristo me encontrou meia hora antes da pior coisa da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não me abandonou naquele momento. Cristo não me abandonou durante esses 8 anos. E antes desse momento, Ele estava comigo também. Sabe, Deus, Ele nunca me desamparou. Deus nunca desamparou você. E não é neste momento que Ele vai desamparar. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja em casa nesse momento preocupado. Alguém que não sabe o que realmente vai fazer. Talvez a sua preocupação, amigo, seja a respeito da sua família. Talvez a sua preocupação seja a respeito das suas finanças. Talvez seja a respeito de saúde. Talvez você está até passando por um momento em que você perdeu algum parente ou algum amigo. Talvez você olhe para o cenário do mundo, uma crise em todos os aspectos, incluindo o aspecto da saúde. E talvez você seja tentado a pensar como Israel pensou naquele momento.
O Senhor me esqueceu. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Eu queria te dizer uma coisa de forma bem simples hoje. Deus, Ele nunca me desamparou. Deus, Ele nunca te desamparou. Deus, Ele continua contigo. Às vezes, por conta do pecado, eu e você não conseguimos ver a mão de Deus estendida, pronta para nos amparar. Não conseguimos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Mas sabe, Deus, Ele continua aqui. Deus, Ele continua habitando comigo e contigo. E por isso, além de o seu comentário agora, eu queria te convidar, você que está em casa, eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Aí onde você está, talvez você esteja aí sentado no sofá, eu quero convidar você a se levantar, por favor. É só um momentinho de oração, fique tranquilo. Eu quero convidar você que provavelmente esteja aí na cadeira, em uma mesa, se levante, por favor. Eu queria convidar você que provavelmente está até deitado. É legal assistir os cultos deitado, né? Mas eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Por favor, se levante. Fique em pé como uma forma de reverência. E eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Esse é um culto que a gente presta a Deus. E é um culto em que a gente vai orar juntos. E é um culto em que a gente vai orar primeiramente agradecendo a presença de Deus que não me desamparou e nem te desamparou em nenhum momento. Em toda a história da Bíblia, em toda a história da minha e da sua vida, Ele não nos abandona. Por isso, quero convidar você a orar nesse momento, se entregando a Deus e agradecendo por tudo que Ele fez. Senhor, obrigado, Pai, porque em toda a história da Bíblia, o Senhor esteve presente. Porque o Senhor fez um santuário para habitar no meio do seu povo. Porque o Senhor, quando o santuário de Salomão foi feito, o Senhor estava presente. Porque quando tiveram que reconstruir o santuário, Ageu disse que o Senhor estava presente. Porque através de Cristo, o Senhor se fez presente na terra, armou a sua tenda e habitou no meio de nós. Porque no novo céu, na nova terra, o Senhor estará conosco. Mas principalmente, Senhor, muito obrigado. Porque hoje nós estamos aqui, alguns em casa, outros quem sabe no trabalho. Algumas pessoas que assistem estão no trabalho hoje. Mas nós queremos aqui agradecer, porque o Senhor está presente mesmo assim. E eu quero realmente suplicar ao Senhor que nos ajude a estar mais próximo de Ti. Nos ajude, por favor, a entender que o Senhor não nos abandona. Obrigado por tudo, Senhor. E por isso nós oramos. Em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu creio que você deve ter algum pedido de oração aí. Nós estaremos orando por esses pedidos de oração também. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Não se esqueça, amanhã nós ainda vamos transmitir o culto também. Eu estarei ainda com você. Estarei falando de um outro tema, mas eu tenho certeza que algumas pessoas têm alguns pedidos no coração. Eu quero estar orando por esses pedidos. Por favor, coloque seu pedido na nossa live. A gente vai estar orando por cada um deles. E quem sabe, em algum momento você até receba uma mensagem aí, estou orando por ti, e você tenha a certeza disso, tá? Mas se lembre, Deus, Ele continua comigo. Deus, Ele continua com você. Por isso, tenha um bom sábado, amigo, na presença de Deus. Mm-hmm.